cristão reformado, para a glória de Deus. Welcome, seja bem-vindo no canal. Apresentação: Evangelista Fernando Silva, para a glória do Senhor. A paz de Cristo, queridos, tudo bem com vocês? Hoje falarei do reformador John Knox, o qual, pelas mãos de Deus, revolucionou a Escócia, trazendo uma grande fusão do evangelho de sociedade vigente da época e que trouxe também aí um grande desenvolvimento para a sociedade em várias esferas aí, falando como educação, religião, Estado, também, e que também impactou a nobreza. Falar da vida de Knox, nós não conseguiríamos descrever claramente seu ministério se não estudarmos o contexto da influência dele como George Wishart. Ele sem dúvida foi influenciado por esse pregador na igreja escocesa. Ele foi envolvido pelos eventos eclesiásticos e políticos que envolveram o assassinato do cardeal David Benn, de 1546. E a intervenção da regente Maria de Guise. Ele foi feito prisioneiro pelas forças francesas no ano seguinte e exilado para a Inglaterra quando foi solto em 1549. Durante o exílio, Knox foi licenciado para trabalhar na Igreja da Inglaterra, onde subiu na hierarquia para servir ao rei Eduardo VI da Inglaterra como capelão real. Ele exerceu uma influência reformadora no texto do livro de Oração Comum. Há de se destacar que um dos dons mais fluente na vida de Knox, por exemplo, era o período que ele tirava para a oração. Na Inglaterra ele conheceu e se casou com a sua primeira esposa, Margaret Bowes, quando Maria I ascendeu ao trono da Inglaterra e restabeleceu o catolicismo romano. Knox foi forçado a renunciar ao cargo e deixar o país. Quando Knox mudou-se para Genebra e depois para Frankfurt, em Genebra, ele conheceu João Calvino, de quem ganhou experiências e conhecimento da teologia reformada e do governo presbiteriano. Ele criou uma nova ordem de serviços que foi finalmente adotada pela Igreja Reformada na Escócia. Ele deixou Genebra para chefiar a Igreja de Refugiados Ingleses em Frankfurt, mas foi forçado a deixar as diferenças sobre a liturgia, encerrando assim sua associação com a Igreja da Inglaterra. Em seu retorno à Escócia, Knox liderou a reforma protestante na Escócia. Em parceria com a nobreza protestante escocesa, o movimento pode ser visto por alguns como uma revolução, pois levou à destituição de Maria de Guise, que governava o país em nome de sua jovem filha Maria, a rainha dos escoceses. Knox ajudou a escrever a nova confissão de fé e a ordem eclesiástica para a Igreja Reformada, em Kirk. Ele escreveu seus 5 volumes, A História da Reforma na Escócia, entre 1559 e 1566. Ele continuou a servir como o líder religioso dos protestantes durante o reinado de Maria da Escócia. Em várias entrevistas com a rainha, Knox advertiu por apoiar as práticas católicas, depois de ser presa por seu papel no assassinato do seu marido, o Lord Darnley, e o rei James VI foi entronizado em seu lugar. Knox pediu abertamente sua execução. Ele continuou a pregar até os seus últimos dias. Sobre a conversão de John Knox. Não há registro que Knox tenha professado a fé protestante, mas a tradição presbiteriana acredita que isso aconteceu no ano de 1545, pois antes disso ele já tinha mostrado sinais de simpatia por essas ideias.
De acordo com Thomas Greenland Counterwood, nativo de Western-Lothian, a Ordem de Branchfriars, em 1543, foi a primeira a dar ao Sr. Knox um cheirinho da verdade. A sua mudança de opinião original tem sido atribuída ao seu estudo de Agostinho e Jerônimo, na sua juventude, como referido. Na verdade, dos primeiros 30 de sua vida, pouco se sabe. Muito influenciado por George Wishart, começou a ser seu seguidor em 1546, o ano em que Wishart foi queimado como herege. Este erudito foi provavelmente o instrumento imediato da sua conversão, pois havia retornado após um período de expulsão, no ano de 1544, e morreu no cadafalso, vítima última e ilustre do cardeal Ben, entre outros lugares onde pregou as doutrinas reformadoras protestantes. Wishart havia estado em Western-Lothian em dezembro de 1545, e aí Knox deve tê-lo conhecido. Pode-se dizer que o entusiasmo quase juvenil de Knox pela doutrina o teria comovido. Knox seguiu-o incansavelmente como guarda-costas e carregava uma espada, disposto a usar para defender Wishart dos emissários do cardeal, que atentasse contra sua vida. Isso nos faz lembrar, né, queridos, quando Pedro carregava também uma espada na cintura, né? Até ali o jardim, quando vieram prender Jesus, onde ele sacou a espada e cortou a orelha do soldado Malco, né? Vocês lembram esse episódio? Fazendo então uma alusão que ele ainda não era totalmente liberto ainda, né? Da sua confiança no seu próprio braço. Na noite em que prenderam Wishart, Knox foi impedido de partilhar com ele o cativeiro. E assim, muito provavelmente, o mesmo destino. Quem de nós, né, queridos, compartilharia um cativeiro com alguém se soubesse que foi preso? Pois na época de Knox, diferente, né? Olha os irmãos como era bem diferente dessa época. Ele quis partilhar do cativeiro com o seu irmão, aquele que o influenciou ao cristianismo, né? Aquele que o influenciou a se converter. Precisamos de fato voltar aos marcos antigos de nossos irmãos primitivos. A seguinte frase de Wishart e seus amigos é bem conhecida: "Não regressem para as vossas crianças. Um é suficiente para o sacrifício." Numa curta viagem à Escócia, em 1555 a 1556, ajudou a preparar o novo movimento que culminaria na rebelião contra a França e contra Roma. Assim que Elizabeth subiu ao trono inglês, pediu licença para voltar, o que não foi concedido, pois tinha penorado contra todas as mulheres do governo em seu libelo. Em 1559 estava de volta e depois de um sermão que resultou na pilhagem de casas religiosas, as desordens, a multidão de canalhas, não aos irmãos. Durante esse ano, entusiasmado, apoiou os Lords of the Congregation em sua rebelião contra o regente Maria de Guise, de agosto de 1559, até morrer. Foi o ministro da Alta Igreja de Edimburgo, ao Santo Egídio, tendo importante papel em 1560 na introdução do protestantismo pelo parlamento reformista. Os manifestos de 1560 têm maior contribuição de Knox do que qualquer outro indivíduo, e a confissão foi muito importante para a nova igreja em suas declarações sobre a fé. O culto mudou para sempre pela liturgia de Knox, o livro da Ordem Comum, que ordenava serviços religiosos na língua local, e colocar a palavra como ponto central de tudo. As instruções para a comunidade protestante foram dadas ao seu livro de disciplina, que incluiria tópicos sobre a educação geral, providências para ajudar os pobres, idosos e doentes, e mais cooperação entre Igreja e Estado. É mencionada entre as obras mais importantes sobre a história da Igreja na Escócia. A saber, a biografia de John Knox. A importância de John Knox foi uma das figuras de proa da Reforma Escocesa, cujas maiores reverberações foram o rompimento da Escócia com Roma
e a proibição da missa em 1560. Foi também em 1560 que a Igreja da Escócia presbiteriana e calvinista passou a ser ofício do dito reino. Em Tratado sobre a Oração, John Knox nos ensina biblicamente o que é a verdadeira oração, como devemos orar, por que motivos é legítimo orar, onde, por quem e quando devemos orar. Se gostou, clique no botão abaixo e não se esqueça de inscrever-se no canal. Não esqueça de ativar o sino das notificações para que você possa receber próximos vídeos. E compartilhe o nosso trabalho para que o trabalho da Reforma Protestante, que foi conhecido no passado, que culminou, que influenciou vidas simples a terem acesso à tradução da Bíblia Sagrada, seja em outros lugares a qual ainda não adentrou a palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Amém.